Semana passada nós falamos um pouco sobre as bem-aventuranças. Nós falamos uma bem-aventurança, né, ela pode ser traduzida como felizes, mas muito mais do que felizes. Difícil até de ter uma tradução exata, mas também falamos que ela significa, né, uma bênção de Deus, ou seja, bem-aventurado, abençoado, né, aquele que é pobre de espírito. Nós vimos as três primeiras bem-aventuranças, né? Então, bem-aventurado, abençoado, ou até mesmo, né, aprovado. Então, é uma bênção de Deus, é uma aprovação de Deus. Nós vimos acerca, né, de sermos bem-aventurados acerca, né, ou seja, bem-aventurados os pobres de espírito, ou os humildes de espírito, dependendo da sua tradução, né, ou seja, bem-aventurado aquele que entende a sua limitação, a sua condição perante Deus, sabe que é totalmente dependente de Deus, não tem nada a oferecer. Bem-aventurado os que choram, aqueles que choram ao ver a sua condição de pecador, ao ver a sua condição, né, de um rebelde diante de Deus, né, um pecador, não, que necessita, né, da glória de Deus, né? Bem-aventurado aquele que chora, que tem temor a Deus, que chora pelos seus pecados, lamenta por ter afrontado Deus, lamenta por ter desobedecido a Deus. Não é aquele que peca por pecar e o pecado acaba não fazendo nenhuma diferença na sua vida, né? Na sua reação com relação ao pecado. Também nós vimos, né, felizes ou bem-aventurado os humildes, pois herdarão a terra. Outra tradução, quem é que tem outra tradução aí? Os mansos, né? Aqueles que pensam, colocam as necessidades dos outros à frente das suas, aqueles que são mansos, né? Também são aqueles que não pensam só em si mesmos, não são egoístas, aqueles que estão atentos à necessidade dos outros, nem que para isso ele tenha que perder, nem que para isso ele tenha que fazer algo a mais, né? Não é aquele que não leva desaforo para casa, ele não está preocupado, porque ele é um pobre de espírito, ele chora pelos seus pecados, ele sabe da sua limitação e dependência de Deus, então ele pensa no próximo. Amém? Eu não estou com nenhuma pressa de terminar essa série, tá? Geralmente, quando eu vou fazer uma série aqui na igreja, né, a gente pensa em várias coisas, então, aí a média é 4 mensagens, 5 mensagens, 6 mensagens. Essa aqui eu não estou com pressa, tá? Então, às vezes a gente vai demorar para sair de um texto. Então, você tenha paciência, tá? Entendeu? Você lê em casa, se você quer ir mais adiante, fica à vontade. Dependendo de mim, a gente vai ficar muito tempo ainda nesse texto aqui, no Sermão do Monte. Talvez ali na Páscoa a gente dê uma paradinha no legado, faça uma série sobre Páscoa, depois volta para o legado, aí vai. Não estou com pressa, tá bom? Por exemplo, hoje eu vou falar só sobre uma bem-aventurança, que é a nossa próxima, que é felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Amém? Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, muito obrigado mais uma vez, ó Pai, por esse dia, por esse tempo aqui, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que Tu fale aos nossos corações, ó Pai, que tenha a liberdade, ó Deus, de transformar as nossas vidas, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, sermos bem-aventurados, ó Deus, aprovados por Ti, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Lembrando um pouco, as bem-aventuranças não são coisas que você adquire no mercado, né, que
depende de você, que você vai lá e compra. As bem-aventuranças são marcas, né, de uma transformação do Espírito Santo na nossa vida. É algo que Deus faz em nós. Então, o ser humano não é capaz de produzir por si só as bem-aventuranças. Isso aqui é uma obra de Deus. A nossa responsabilidade, o que está em nós, a nossa mão, é o fato de nós nutrir essas bem-aventuranças. Então, aquilo que eu falei, um cristão verdadeiro, genuíno, legítimo, ele vai ter essas características na sua vida e no seu coração. Um nascido de novo, né, uma pessoa que nasceu de novo, que é salva, ela é transformada por Jesus e ela vai ter todas essas características. Não é uma, não é duas, não é três. Ela deverá ter todas essas características. E nós, como bons cristãos, discípulos de Jesus, é nosso dever nutrir essas bem-aventuranças, investir nessas bem-aventuranças, que elas floresçam cada vez mais na nossa vida, que elas façam parte da nossa vida. Então aqui é uma forma de nós distinguirmos, né, os crentes verdadeiros dos falsos crentes, e de nós aqui vermos, né, relembrarmos, né, como e por que nós fomos feitos. O de hoje que nós vamos ver fala a respeito da justiça de Deus, né? Felizes, bem-aventurados aqueles que têm justiça, fome e sede de justiça. Isso aqui é muito amplo, dá para a gente trabalhar muito a respeito disso. Isso aqui é até tema de vários teólogos a respeito, né, do que seria essa fome e sede de justiça. Que justiça é essa? É uma justiça legal, é uma justiça moral ou é uma justiça social? Eu te diria que é tudo. Uma coisa leva a outra e você vai entender o que eu quero dizer aqui. Mas ele fala aqui que bem-aventurado aquele que tem fome e aquele que tem sede de justiça. Nós precisamos primeiro lembrar que nós somos frutos da justiça de Deus. Nunca é o bastante nós lembrarmos que nós fomos, na cruz em Jesus Cristo, nós fomos justificados. O homem pecou, o homem desagradou a Deus, o homem foi separado da presença de Deus. Só que o nosso Deus é um Deus justo, não é a justiça dos homens, não é a nossa justiça, o nosso Deus é justo. E ele precisava exercer a sua justiça, ele precisava ser justo. O homem pecou, o homem se rebelou diante de Deus, então ele precisava sofrer a justiça de Deus, que era a condenação pelo seu pecado, a morte eterna. E um Deus justo, como é o nosso Deus, perfeitamente justo, ele não pode cegar os olhos, ele não pode olhar para o lado, ele não pode passar a mão, porque ele é justo. Só que ao mesmo tempo, a grande questão, o nosso Deus é um Deus justo, mas o nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus de amor, um Deus que ama. E aí vem aquela grande questão, como que Deus, ele exerce a sua justiça e ele exerce o seu amor ao mesmo tempo? Ali na cruz, Deus resolve o problema. Ele manda um substituto, ele ama aquele que nos justifica. Jesus Cristo ali na cruz, ele recebe sobre si a condenação que era nossa, e nós recebemos ali o amor de Deus, o perdão pelos nossos pecados. Ali nós somos justificados. Ali Jesus Cristo paga o preço da nossa dívida. Mesmo nós não sendo merecedores, nós não temos mérito nenhum, Jesus Cristo faz tudo ali na cruz. Nós somos frutos da justiça de Deus, justificados. Amém? Amém? O crente, ele deve ter fome e sede de Deus. Fome e sede de Jesus. Fome e sede da palavra de Deus. O que é fome? O que é sede? Eu não acredito. Eu posso errar aqui. Algum irmão, alguma irmã pode ter passado já alguns momentos muito difíceis. Talvez aqui alguém possa ter passado
um longo período com fome e sede. Só que a fome e sede que ele está falando aqui não é uma fome que você ficou 1, 2 dias sem comer. É uma fome de uma pessoa que ficou dias, que está sedento por um alimento. A sede aqui não é aquela sede de 2 horas, 3 horas, depois de um exercício físico. Aqui é a sede daquele camarada que se perdeu no deserto, vagou pelo deserto, não vê a hora de encontrar água para saciar a sua sede. É fome e sede de verdade, por querer muito algo. Esse texto aqui fala a respeito de desejo. Esse texto aqui está falando a respeito de vontade. Desejo e vontade. A fome e a sede é um desejo, é uma vontade do ser humano. Como eu falei, as bem-aventuranças são as características de um discípulo de Jesus. Quando há conversão, a nossa vontade e o nosso desejo são transformados. Antes nós tínhamos desejo e vontade pelas coisas do mundo. Agora a nossa fome e o nosso desejo deve ser pelas coisas de Deus, as coisas espirituais, as coisas que são eternas. Amém. A nossa fome e a nossa sede devem ser transformadas. Nós não podemos ter fome e sede pelas mesmas coisas de quando éramos ímpios, perdidos. Nós temos que ter fome e sede pelas coisas eternas, das coisas que são de Deus. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde nós vemos várias igrejas e religiões que oferecem aos fiéis, oferecem às pessoas a concretização de uma fome e sede que eles têm a respeito das coisas do mundo. É muito comum, por exemplo, você tem fome e sede por riqueza, venha aqui para a igreja que nós vamos te ajudar a conquistar, a saciar essa fome e essa sede pela riqueza, pela prosperidade, pelo poder, pelas conquistas. É assim ou não é assim? É oferecido saciar uma fome e desejo pelas coisas materiais e pelas coisas desse mundo. Só que quando nós somos nascidos de novo, a nossa vontade e o nosso desejo muda, é transformado. Agora nós temos fome, nós temos sede, mas pelas coisas que são de Deus. Crente deve ter fome de Bíblia. Crente deve ter fome de igreja. Crente deve ter sede de conhecer a Deus. Eu acho a coisa mais bizarra do mundo quando eu encontro um crente que diz que não gosta de Bíblia e não gosta de ler. Isso não existe. Meu padre Quevedo falava, isso não existe. Não faz sentido um crente que não gosta de Bíblia, que não tem vontade de ler a Bíblia, de conhecer a Deus. Tem alguma coisa errada. É a mesma coisa de um cara que ama nadar, mas não gosta da água. Um cara que ama pilotar avião, mas não suporta a altura. Não tem sentido. O crente, ele precisa ter fome e sede de Deus. Ele deve querer conhecer mais. Ele tem fome de estar na igreja. Ele acha pouco o tempo que fica na igreja. Um crente que não gosta de vir na igreja, cara, tem alguma coisa errada. Você não vai querer ir para o céu. Você não vai querer ir para o céu. Tu não quer conhecer Jesus, tu vai querer passar a vida inteira ao lado de Cristo? Não tem sentido? Nós precisamos ter fome e sede. Nós precisamos nutrir isso. Eu sei que muitas vezes nós guerreamos, né? Há uma luta dentro de nós que nos faz abandonar a nossa devocional, abandonar a nossa leitura, abandonar a nossa oração, abandonar os nossos princípios. Há uma luta, há uma guerra.
mas nós precisamos nutrir a nossa fome e a nossa sede. Só que muitas vezes nós nutrimos a fome e a sede pelas coisas mundanas. Nós trocamos a nossa devocional por qualquer porcaria nos apresentada. Nós trocamos nosso tempo com Deus por qualquer programação idiota aí fora. Erramos, pecamos por não nutrir a nossa fome e sede de justiça. Eu já contei várias histórias aqui, às vezes até eu repito as histórias, mas eu quero te dar 3 exemplos de pessoas que eu conheci na vida que eu já devo ter compartilhado aqui, que nos ensinam, me ensinaram, foi um tapa na cara a respeito de fome e sede de justiça, fome e sede de Deus. Eu tinha um colega no seminário, o nome dele é Elisié, é difícil o nome dele. Era um senhor por volta dos 70 anos, muito humilde, muito simples. Ele trabalhava ainda, ele não era aposentado, e ele morava a cerca de 100 quilômetros do seminário. O seminário era à noite, as aulas começavam lá pelas 7 horas, 6 horas, agora eu não lembro. E se ele faltou a aula nesses 4 anos 2 vezes, foi muito. Todos os dias ele pegava um ônibus, ele trabalhava, ele era marceneiro, ele exercia sua profissão, ele buscava o seu pão, ele ia para o seminário no centro do Rio, e lá o ônibus demora, às vezes tem que pegar 1, 2 ônibus. Ele ia para o seminário, assistia a aula, não faltava aula. Eu morava no seminário, às vezes eu matava a aula. Ele não perdia uma aula, ele era um excelente aluno. A aula no seminário terminava às 10h30, ele pegava um ônibus para ir para casa, ficava umas 2 horas dentro do ônibus, chegava em casa, ele morava longe, ainda afastado, ele deixava uma bicicleta amarrada num poste, ele ia lá, pegava a bicicleta dele, ia para casa e repetia isso todos os dias, repetiu isso durante 4 anos. 70 anos, fome e sede de Jesus. Ele estava fazendo isso para ser rico, para ser milionário. Pastor de uma igreja simples, no interior do Rio de Janeiro. Anônimo, ninguém conhece, talvez ninguém vai conhecer. Mas um homem que tinha fome e sede de Deus. Família, tudo. Mas um homem que tinha fome e sede de Deus. Um tapa na cara. Ele foi uma inspiração para todos nós na sala de aula. Ele ganhou, geralmente quando a formatura, a sala escolhe um personagem, um teólogo para ser o nome, né, da turma. No nosso caso foi ele. Ele foi homenageado, com o nome dele foi o nome da nossa turma. Outra senhora, que eu já contei aqui também, uma senhora muito importante na vida da minha família, na família da Pri. Nós éramos pequenos, tal. Fazia muito tempo que nós não víamos ela. E nós tivemos a oportunidade de ver ela. Nós fomos para uma cidade, nós íamos para um congresso e sabíamos que ela morava lá. Aí a gente se programou, vamos lá, a gente precisa encontrar a senhora. Ajudou muito nossa família, as nossas famílias quando nós éramos pequenos. Ela fazia roupinha para nós, dava bala para nós. A criança aqui quando ganha bala, chocolate. Bom, descobrimos onde ela morava, chegamos lá, não avisamos nada a ninguém. Quando nós chegamos lá, nós vimos que ela morava nos fundos da casa do filho. E ela era uma senhora que tinha uma boa vida financeira, porque ela era aposentada no tempo do exército, então ela ganhava uma boa aposentadoria. Só que ela morava no fundo, a casa da frente do filho era uma casa linda, bem bonita. A casa dela no fundo era uma casa bem simplesinha. E era nítido quando nós chegamos, isso já foi dando uma
uma revolta no nosso coração, no meio da a gente se olhava e já, a gente via que isso aqui não está certo, entendeu? Nossa, como se ela tivesse sido largada assim, sabe? Largada, você vai ficar aqui. E pelo que a gente conhecia, ela tinha condição de estar numa casa igual a que estava da frente. E isso foi aflorando, né? Uma coisa em nós assim. Só que quando nós vimos ela ficou numa felicidade de ver a gente. O olhinho dela brilhava. E ela falava assim, são vocês mesmos, são vocês. Uma felicidade, uma felicidade, uma felicidade, uma felicidade. E a gente conversando e lutando com aquele sentimento que havia entre nós ali, daquela revolta pela situação dela. E ela estava com outra senhora que estava visitando ela, ou era vizinha dela, não lembro. E nós assim, nossa, que situação. E conversando com ela conversando. Em todo momento que nós estávamos ali, ela não reclamou do filho, não reclamou da situação dela, nada. Mas em um momento da conversa, a gente ia até orar, estava se despedindo, ela falou assim, eu só lamento uma coisa que me entristece, mas eu tenho orado muito a Deus. Eu estou muito velha e eu não estou conseguindo enxergar mais, eu não consigo mais ler minha Bíblia. Esse era o lamento dela, esse era o desconforto, essa era a oração dela, fome e sede de Deus. Eu podia reclamar de tudo, como eu estava reclamando por ela. Ela tinha todas as justificativas, tudo. Podia chegar para nós ali, olha, está acontecendo isso comigo. Não. O que perturbava o coração dela, o que incomodava ela, que ela não estava conseguindo mais ler a Bíblia. Outro tapa na cara. Outro tapa na cara. Sabe quando eu vejo fome e sede de justiça? Eu lembro uma vez, eu passei esse vídeo aqui. Quando eu vejo um vídeo, quando eu vejo histórias de igrejas e de irmãos em cidades, em países onde são perseguidos, onde são mortos, onde você não pode cultuar a Deus, onde você não pode ter uma Bíblia. Se você for pego com uma Bíblia, você vai ser preso, você vai ser açoitado, você vai ser morto. E tem um dos vídeos que mais me marcou na minha vida, é um vídeo onde filmam alguns chineses, alguns asiáticos, recebendo um pacotão, uma caixa. E eles vão abrindo aquela caixa, eles não sabem o que é uma surpresa. Quando eles olham, eles veem que são Bíblias. E alguém fala, essas Bíblias são para vocês. Um desespero daqueles asiáticos, começam a se agarrar nas Bíblias. É uma comoção, é lindo de ver aqueles chineses, aqueles asiáticos pegando a Bíblia, abraçando e chorando. Nossa, agora eu vou ter uma Bíblia só para mim. Eu vou poder ler minha Bíblia em casa. Eu vou poder conhecer a Deus. Alguns lugares, para você ter noção, eles não têm acesso à Bíblia. Às vezes é feito um rodízio, uma fila, para a pessoa, com seus próprios olhos, ler um trechinho, ler um versículo da palavra de Deus. E quantas Bíblias nós temos em casa? Quantas nós podemos baixar nos aplicativos? Nós distribuímos Bíblias. Nós somos um dos países que mais produzem Bíblias. A Sociedade Bíblica do Brasil é uma das que mais produz Bíblia, distribui Bíblia pelo mundo. Nós temos acesso à palavra de Deus em qualquer lugar. Eu falo que até em boteco tu acha a Bíblia para vender. De tudo quanto é versão. Tem Bíblia para homem, tem Bíblia para mulher, tem Bíblia para criança, tem Bíblia para o ministro, tem Bíblia para o obreiro, tem Bíblia para o pastor, tem Bíblia de Genebra, tem Shed. Mas nós passamos o nosso dia, nós passamos a nossa semana, muitas vezes sem encostar, sem ler, sem fome, sem sede.
A característica do cristão, a característica do crente é ter fome e sede pela palavra de Deus. Fome e sede de Jesus. Não só fome e sede por conhecer, fome e sede por viver a palavra de Deus. Viver a vida que Jesus nos ensinou a viver. Nós falamos que nós devemos chorar pelo pecado, não só os nossos, mas o pecado do mundo. Que nós temos que lamentar pelas condições o que o pecado faz na vida das pessoas, o que o pecado tem feito no mundo. Mas esse texto também nos convoca a uma ação de fazermos algo, de termos uma atitude com relação a isso. A começar por viver a vida que Deus quer que a gente viva, uma vida correta. Aplicar o que a palavra de Deus nos ensina. Viver essa justiça de Deus a partir de nós. É muito fácil, eu sei que, e a gente vai falar sobre isso depois, né, sobre lutar, né, sobre buscar, né, ajudar os necessitados, ajudar os que precisam, cobrar quando há uma opressão, leis abusivas, tudo isso. Só que o grande problema disso é que às vezes a gente terceiriza a responsabilidade das coisas. A gente aponta, né, no nosso contexto de Brasil, né, de polarização, é tudo Brasília, é tudo os ricos, é tudo os políticos, e nós esquecemos daquilo que está na nossa mão. Nós cobramos os outros de serem desonestos, mas nós não somos honestos na nossa vida, no nosso dia a dia. Isso é viver de uma maneira justa. Isso é ter fome e sede por justiça. É no nosso dia a dia aquilo que cabe a nós sermos responsáveis. Viver como Jesus viveu. Sermos honestos com o troco quando nos é dado no mercado. Sermos honestos com o nosso patrão, de trabalharmos da maneira com que nós somos pagos. De pagarmos os nossos funcionários da maneira com que foi acordado. Tudo isso, nós temos que ser justos na nossa vida, exercermos isso na prática, e não isso ser uma mera teoria na nossa vida. Isso precisa ser aplicado na nossa vida. Os crentes precisam ser vistos e reconhecidos por serem honestos, por serem bondosos, por serem misericordiosos, por serem justos no trato. Vivemos num mundo corrupto, num mundo desonesto, eu sei, mas nós não devemos nos conformar com isso. Precisa partir de nós. O nosso ambiente é corrupto, nós não podemos ser. Nós não podemos ser. Porque se nós cedermos a isso, se nós não mostrarmos diferença no nosso agir, na nossa vida, não há em nós a característica de Deus. Não há em nós a bem-aventurança. Se nós quisermos sermos bem-aventurados, nós precisamos honrar a palavra de Deus. Por mais que muitas vezes isso seja desafiador. Mas nós não podemos nos dobrar. Nós temos várias histórias na Bíblia que nos mostram isso. Uma das que eu mais gosto é Sadraque, Mesaque e Abednego. Não se curvaram. Porque eles estavam preocupados. Eles tinham fome e sede de Deus. Eles estavam preocupados com o que Deus iria achar da conduta e da vida deles. E não com o que o mundo iria pensar. O mundo nos tenta, o mundo quer que nós tenhamos uma prática totalmente diferente do que a palavra de Deus nos ensina. Mas se nós somos cristãos verdadeiros, se nós somos crentes verdadeiros, nós vamos honrar a palavra de Deus. Nós vamos preservar a palavra de Deus na nossa vida. As pessoas vão ver em nós os traços de justiça de Deus.
Vamos ser bons profissionais, honestos, misericordiosos, bondosos, justos. Um homem na palavra de Deus que teve a sua vontade, o seu desejo transformado pela conversão e mostrou esse senso de justiça foi Zaqueu. Você lembra de Zaqueu? Acho que tem alguém que o mundo conhece da Bíblia, é Zaqueu, né? Você sabe por quê, né? Acho que foi uma das músicas mais cantadas em misericórdia, eu não aguentava mais. Tal, não sei se isso conta na música, mas Zaqueu, ele era um publicano, um cobrador de impostos, ele era corrupto, ele era desonesto, ele era um ladrão. Para resumir a história, Jesus entrou na casa dele. Houve conversão na sua vida. Sabe quando que Jesus fala que houve salvação naquela casa? Quando as características, as bem-aventuranças brotaram na sua vida. O que Zaqueu fez? Ele dividiu a sua riqueza com os pobres, porque o seu desejo não era mais pelo dinheiro, o seu desejo era por Jesus. Ele restituiu todos aqueles que ele roubou 4 vezes mais. O seu desejo, a sua vontade foram transformadas. E ele começou a viver isso na prática, não da boca para fora. Começou a compartilhar o que ele tinha, a tentar fazer diferença a partir dele. Às vezes nós queremos cobrar que os outros ajudem os necessitados e nós ajudamos. Você tem ajudado. Não venha com justificativas perante Deus. Todos nós temos oportunidades e somos rodeados de pessoas que precisam de ajuda. Damos oportunidade de exercermos isso na prática. Nos compadecemos. Nós choramos pelas injustiças que nós vemos e a partir de nós tentamos fazer algo diferente para mudar uma situação, uma realidade, ou ficamos só terceirizando isso? Só terceirizando. Isso é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. Pode ser um absurdo, eu concordo para você que em muitos casos é um absurdo, mas o absurdo maior ainda é quando nós somos hipócritas, de ficar olhando a falta e o erro dos outros e não vemos a nossa falta de fome e sede pelas coisas de Deus. A fome e sede, ela deve transformar toda a nossa vida. Jesus, a fome e sede por Jesus, a fome e sede pela palavra de Deus, não deve ser algo setorizado na nossa vida. Eu tenho fome e sede de Jesus quando eu vou na igreja. Aqui é fácil. Você tem que aplicar isso lá fora, é na vida. Que você possa nutrir isso, que você possa a cada dia mais alimentar isso. Porque o texto fala que ele dá tipo uma resposta aqui da verdadeira felicidade. Porque a resposta de quem é feliz, de quem tem fome e sede de justiça, é que eles serão saciados. Quando você tem fome e sede das coisas de Deus, das coisas que são eternas, nós somos satisfeitos e nós somos saciados. Quando nós temos fome e sede pelas coisas do mundo, é um buraco negro. Sabe o que é um buraco negro de forma bem grotesca? Não tem fim. Não tem fim, nada sacia, nada enche. Às vezes a nossa vida não está satisfeita porque nós estamos com fome e sede das coisas desse mundo. Nós somos peregrinos nessa terra. Se você é um salvo, se você é um nascido de novo, você só será satisfeito quando você tiver fome e sede de Deus, de Jesus. Amém?